Curso de Teologia. Disciplina, Profetas Menores. 3.3 A mensagem do profeta. A mensagem de Amós era de julgamento e punição quase sem alívio. Embora nos últimos poucos versículos do livro relampejem algumas notas de otimismo, revelando a largueza da misericórdia de Deus através do trono davídico restaurado. A mensagem inteira, todavia, desse intrépido mensageiro de Deus, precisa ser incrustada no contexto de desastre iminente. Certamente que ele não agradava aos ouvidos populares, mas mantinha os olhos na mensagem divina que lhe cumpria proclamar. Pecado nacional conduz a julgamento nacional, e quanto maiores o privilégio e a oportunidade de uma nação, maior também deve ser seu julgamento. Tanto quanto dizia respeito ao Israel de Jeroboão, externamente tudo parecia estar em ordem, mas a condenação estava prestes a cair sobre todos. Assim como um leão se prepara para saltar sobre a presa, igualmente Jeová estava pronto para visitar seu povo com julgamento. A terra inteira sentiria o impacto desse julgamento. Por muitas e muitas vezes Israel havia sido advertida, mas sem o menor proveito. Quando o povo continua a desviar os ouvidos da vontade de Deus, então tem de arcar com as consequências. Em adição à corrupção moral que havia resultado em opressão social e em injustiça legal, havia a questão dos falsos santuários de Betel e Gilgal. Pois Deus abomina tão asquerosos rituais. Ele não tolerava suas festas, seus festivais e suas ricas ofertas. Pois tudo não passava de zombaria, tudo era estranho para ele. No deserto, nos dias passados, nada disso havia. Qual a dose de influência era exercida sobre Amós, para ele ser contrário à adoração em Betel e Gilgal, pelo fato de ser ele do sul, não precisamos interrogar agora. Pouca dúvida pode haver, contudo, que tais santuário, estabelecidos pouco depois da divisão do reino salomônico, eram considerados, por todos verdadeiros ortodoxos do reino do sul, como abominações contra o Senhor. Tais santuário, anuncia o profeta, serão totalmente destruídos. Jeová já se encontrava ao pé do altar, 9.14, e arruinaria totalmente o local. Para esses pecados expressos para com o homem por meio da opressão social e da injustiça, e para com Deus por meio das abomináveis práticas de Betel e Gilgal. Só podia haver um resultado: Israel ser completamente rejeitada. Se o privilégio é medida da responsabilidade, então a rebelião de Israel era imperdoável. Deus havia tirado Israel do Egito, tinha-o guiado pelo deserto e havia lhe dado possessão de uma terra boa, além de ter posto profetas em seu meio. O castigo para sua transgressão devia ser proporcional à sua gravidade, portanto, Israel seria totalmente rejeitado. O fato que Jeová tinha tirado Israel do Egito agora não significaria mais que os outros fatos que retirara os filisteus de Creta e os sírios de Kir. A sentença já havia sido decretada e o julgamento seria executado prontamente. Como o carro de uma eira, assim ele esmagaria a nação inteira. 2.13. 16.
A mensagem de Amós se fundamenta na firme convicção que Jeová é Deus de justiça. Essa justiça está em conflito com a injustiça do homem e havia-lhe declarado guerra. O resultado desse conflito seria o juízo mais severo possível contra o homem. O ensino de Amós é de caráter ético, mas, tal como os outros profetas do 8º século a.C., ele não baseava seu ensino sobre o que havia de bom e reto no homem, mas sobre o que sabia sobre a natureza de Deus. Para Amós, portanto, o pecado é mais que a mera transgressão, mais que o mero lapso moral. Em vista de algum código estabelecido, é rebelião contra Deus. Israel estava em relação de aliança com Jeová. Essa relação impunha-lhe deveres e seu pecado consistia em haver repudiado os deveres inerentes a essa relação divino-humana. Israel se havia rebelado contra Jeová. Embora cidadão do Reino do Sul, a mensagem de Amós era dirigida para e contra o Reino do Norte. De fato, ele foi o último profeta enviado ao Reino do Norte. No todo, bem pouco ele diz sobre seu próprio povo. Esse silêncio, contudo, não deve ser entendido como a querer ensinar que o Reino do Sul estava livre daqueles pecados que o profeta via no norte e que tão veementemente denunciava. Ele fora chamado para falar a Israel, que estava maduro para o juízo e se confinou quase exclusivamente a essa parte da nação. Mas Amós também tinha algo a dizer sobre as nações circunvizinhas. Se condenava Israel por pecar contra uma lei que Deus lhe tinha tornado conhecida, por outro lado, aplicava um padrão bem diferente para as nações que não estavam em relação de aliança com Deus. O que Amós via nas nações circunvizinhas era o espetáculo capaz de partir o coração, de uma crueldade que ignorava todos os direitos humanos, que negava toda compaixão e que tornava as relações entre as nações semelhantes às lutas entre as feras. Para qualquer lado para onde o profeta olhasse, havia sempre algo ausente, a piedade natural do homem para com seu semelhante. E o que tornava pior a situação era a vantagem trivial que tal conduta proporcionava. Gaza vendeu uma vila inteira à escravidão para ganhar algum dinheiro. O rei de Moabe queima os ossos de um inimigo para satisfazer seus desejos de vingança. E assim continua a história. O senso de amizade do homem com o homem havia desaparecido. Tal mundo não podia continuar, pois a própria base de sua continuação já não existia. Embora Amós não tivesse treinamento acadêmico, não foi ultrapassado por nenhum de seus sucessores no que diz respeito à vivacidade, vigor e simplicidade de linguagem. Seu estilo é simples, mas cheio de energia e elegância. O professor Robert Smith defende Amós como mestre de puro estilo hebraico. Os termos que empregou eram todos familiares para seus contemporâneos, pois suas observações são todas derivadas da vida diária. Nenhum outro profeta nos forneceu tais metáforas tiradas da natureza com uma variedade tão fresca, vívida e variada. Ele se refere aos trilhos de ferro de debulhador, 1.3, à tempestade, 1.14, aos cedros e carvalhos com suas profundas raízes,
2.9, ao leão faminto a rugir na floresta, 3.4, a ave apanhada ao laço, 3.5, ao pastor que sai em socorro da ovelha, 3.12, aos anzóis e redes do pescador, 4.2, às chuvas parciais, 4.7, ao bolor e à ferrugem, às colinas e ventos ao nascer do sol, às estrelas, aos criadores lamentosos, aos terremotos, aos eclipses, ao grão peneirado numa peneira, ao refogo do trigo, às tendas concertadas, etc. Tal foi esse grande profeta menor. Vivendo perto de Deus, ele conhecia a vontade do Senhor e tinha sua mensagem. Embora não gozasse de popularidade, como de fato aconteceu a quase todo profeta de Israel, ele proclamava com zelo e morredouro a mensagem que Jeová lhe tinha confiado, pois, juntamente com Martinho Lutero, Amós poderia ter dito: não posso fazer outra coisa, portanto, ajuda-me, ó Deus. 3.4 Cumprimento de Amós ante o Novo Testamento. A mensagem de Amós é vista mais claramente nos ensinos de Jesus e na Epístola de Tiago. Ambos aplicaram a mensagem do profeta, mostrando que a verdadeira adoração a Deus não é a observância meramente formal da liturgia religiosa, é o ouvir e o praticar a vontade de Deus, e o tratamento justo e reto ao próximo, Mt. 7.15 27, 23, tg 2. Além disto, tanto Amós quanto Tiago enfatizam o princípio de que a religião verdadeira exige comportamento correto. Finalmente, Tiago cita a M. 9.11 e 12 no Concílio de Jerusalém. 3.5 Contribuições singulares de Amós. 3.5.1 A ênfase na justiça social. Nenhum profeta clamou contra a injustiça com mais eloquência do que Amós. O versículo-chave do livro tornou-se um clássico da justiça: corra porém o juízo como as águas e a justiça como o ribeiro impetuoso. 5.24 Apesar de sua cruzada ter sido realizada em Betel, santuário da adoração do bezerro, Amós praticamente não mencionou esse pecado da nação ao proclamar a ira de Deus contra a violação dos direitos humanos e exploração dos pobres. 5 de junho de 2020. Enfatizou a grande preocupação divina pela moral. Ritual sem justiça não é religião divina, mas um perigoso desvio do caráter e verdadeiro objetivo dessa religião para com os homens. Nos seus muitos julgamentos, o profeta enfatizou que qualquer nação, ao violar os conceitos morais e sociais divinos e entregar-se à exploração do pobre, está fadada à prematura destruição. 1.5, 8, 10, 12, 15, 2.35, 14, 16, etc. 3.5.2 O profeta do dia de juízo. 4.12 Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus, foi a mensagem clara e franca de Amós. No resplendor da paz e prosperidade de Israel, ele anunciou um julgamento prestes a vir. Sua mensagem foi quase implacável ao enfatizar a condenação divina. Embora oferecesse misericórdia aos que reagissem favoravelmente, 5.4614,
o profeta declarou que a nação em si já não tinha perdão. E o julgamento era agora inevitável. Esse aviso e a intimação de Deus não foram entregues por um profeta local, tal como Jonas, que também profetizou naquela ocasião, mas por um profeta de fora comissionado especificamente para essa missão. Sem aviso prévio, apareceu na cidadela religiosa de Israel a fim de despertar os líderes. Sua mensagem foi penetrante e clara: Deus os chamava para prestação de contas e o dia do juízo estava estabelecido. O leão destruidor já rugirá. 3.8, 4.12, 5.27. 3.5.3 O rústico profeta do interior, 7.14 Como Miqueias, que profetizou em Judá 20 anos depois, Amós foi um rústico profeta, oriundo de uma fazenda onde criava gado. Apesar de o seu estilo ser muito elegante e vigoroso, sua maneira de falar era na realidade rústica. As palavras e símbolos por ele empregados eram os de um homem da lavoura, tais como lavrar, pomar, vinha, ceifa, gafanhotos, etc. Quanto ao modo de falar, Amós parecia-se com o primeiro grande profeta de Israel, Elias, oriundo das colinas de Gileade. Esteve também à frente de uma longa fila de profetas e pregadores que lidaram com a terra, homens comissionados por Deus para o serviço profético de despertar a elite arrogante e comodista para a realidade de um ajuste de contas prematuro perante Deus. João Batista foi o último profeta desse grupo. 3.5.4 Profeta organizado classicamente. Nenhuma profecia é tão bem estruturada como a de Amós. Sua mensagem desenvolve-se do geral para o particular, vindo em seguida os detalhes. Primeiro ele apresenta o julgamento de Deus sobre Israel, e em seguida chama a atenção do povo para a necessidade desse julgamento, levando a nação a concordar sobre a necessidade de o golpe ser desferido. O livro traça, de muitas maneiras, um esboço do que vai ser dito a seguir, parte por parte. Os capítulos 1-2 são entrecortados 8 vezes pela expressão "assim diz o Senhor", que serve para dividir suas mensagens. Os capítulos 3 e 5 usam 3 vezes a frase introdutória "ouvi a palavra", enquanto que os capítulos 7 e 8 apresentam as visões com a expressão "o Senhor Jeová assim me fez ver". O profeta lida com Israel como se este fosse fruto de verão, frutos, mundo, para a qual Deus a tinha chamado, MQ 2.7, IS 1.21, e, por conseguinte, teria de ser expurgada por meio de julgamento e repreparada para o serviço, MQ 3.12. 4.6 hífen 7, IS 1.25 hífen 27. As mensagens desafiadoras de ambos os profetas devem ter influenciado profundamente Ezequias em sua obra de reforma. Miqueias era nome comum entre os judeus, e significa quem é como Jeová. Confronte com Miguel, quem é como Deus. É digno de nota que a profecia de Miqueias tem início com as palavras de um apelo feito anteriormente por um seu homônimo, um RS 22.28. Dessa maneira, Miqueias liga-se deliberadamente com aquele campeão
mais antigo da verdade. 6.4 Contribuições singulares. 6.4.1 Aterrorizante descida do Senhor à terra. 1.3-4 Miqueias Príncipe apresentando uma das mais tremendas descrições do Senhor. Sua descida à terra com terrível ira. Do mesmo modo que Jonas, Miqueias proclama o julgamento de Deus antes de declarar sua misericórdia perdoadora. Na realidade, os 3 livros seguintes seguem o mesmo tema do Senhor vindo como um guerreiro poderoso que faz os montes tremerem. Na 1.2-6, os outeiros eternos se abaterem. HC 3.6, e toda a terra ser consumida. SF 1.18. Isaías também apresenta esse terrível quadro nos capítulos 24 e 63, quando descreve as devastações do dia do Senhor. Os profetas viram o pecado do homem significando nada menos do que uma redução catastrófica da terra ao caos. JR 4.23-26. Miqueias apresenta esse quadro do Senhor a fim de enfatizar a grande ira divina contra aqueles que praticam violência e injustiça para com os pobres. Tirar proveito dos pobres, adverte ele, é incorrer na ira do Todo-Poderoso. DT 15.10, SL 109.31, 140.12, PV 14.31, 19.17. 6.4.2 Profeta do homem pobre. Miqueias é conhecido como o profeta do homem comum. Tendo ele mesmo vindo de berço humilde, conhecia as más condições dos pobres e tomou para si sua causa contra os vorazes líderes da nação que visavam a seus próprios interesses. 3.13 Em todo o livro, Miqueias denuncia a opressão do fraco, o suborno entre os líderes, o ato de expulsar mulheres dos seus lares e prática de toda espécie de roubo. Grande parte dele em nome da religião. 2.12, 811, 3.13,911, 6 de outubro de 2012, 7.16. Embora não isente o pobre apenas pela sua pobreza, ele condena intrepidamente as classes superiores por sangrarem os pobres e indefesos. Ao descrever a esperança da restauração, Miqueias surpreende a nação com o anúncio de que o futuro governador de Israel, o Messias, virá da pequena e insignificante cidade de Belém, ao invés da opulenta capital Jerusalém. 5.2-4 Apresenta-o na condição de um pastor, como era Davi. Todavia, será maior do que Davi, e engrandecido até aos confins da terra. 5.4 Miqueias foi o último profeta a mencionar Belém no Antigo Testamento. Concentrou, porém, a atenção da nação sobre a pequena cidade por mais de 700 anos. 6.4.3 O Evangelho de Justiça Social de Miqueias. 6.6-8 No Antigo Testamento, não se encontra um resumo da lei mais simples e mais profundo do que o de Miqueias. 6.6-8 Suas exigências são simples e sem rodeios. Praticar a justiça, amar a bondade demonstrando-a, e andar humildemente com Deus. Do mesmo modo que Jesus resumiu a lei como amor para os insensíveis líderes do seu tempo.
Miqueias resumiu-a como justiça, misericórdia e modéstia. Para um povo completamente desprovido dessas qualidades, embora muitíssimo ocupado com religião, 3.11. Os milhares de carneiros e 10.000 ribeiros de azeite. 6.7. Não podiam subornar Deus a fechar seus olhos à ausência de justiça e misericórdia entre os homens. 6.4.4. Total depravação de Israel, 7.2-6. A semelhança de Oseias, 1.5-6 e 57.1, Miqueias observou que Israel tinha chegado a uma situação em que se podia muito bem afirmar: não há entre os homens um que seja reto. 7.2. Eram todos iníquos e só cuidavam dos seus próprios interesses naquela sociedade idólatra, tendo-se afastado da verdade divina, estavam colhendo os efeitos sociais de os inimigos do homem são os da sua própria casa, incluindo esposa, filhos e pais. 7.5-6. Jesus citou esse texto de Miqueias em Mateus 10.21,35 para mostrar que a rejeição da verdade que ele estava pregando no seu tempo traria aquela mesma condição de castigo do tempo de Oséias. Paulo também se refere a isso em Romanos 1.28-32, mencionando que a depravação social está sempre ligada à rejeição da verdade. 6.4.5. Cristologia em Miqueias, 4.18, 5.2 e 5. Dois textos de Miqueias falam do reino do Messias e de sua vinda. Nos últimos dias, ele reinará no Monte Sião, onde prevalecerão a verdade, a justiça, a prosperidade e a paz. Ali os coxos, os expulsos e os aflitos estarão reunidos a fim de formar o núcleo da sua poderosa nação. 4.17. Em 5.2, entretanto, Miqueias revela que esse reino não começará ostentando grandeza, pois o próprio Messias nascerá na pequena vila de Belém, lugar de criação de carneiros. Ele, que é eterno, virá de Deus como pastor de Israel. Mas, antes que o Messias se torne grande até os confins da terra, a nação será abandonada pelo Senhor por um tempo, no fim do qual ele surgirá para pastorear o seu povo com grande majestade. 5.3 e 4. O livro de Não. Esboço do livro. Título: 1.1. E a natureza de Deus e do seu juízo, 1º de fevereiro de 2015. A. Características da administração da justiça de Deus, 1.2 e 7. B. A ruína iminente de Nínive, 1.8-11.14. C. Consolo para Judá, 1.12-13-15. Segunda vaticínio a respeito da queda de Nínive, 2 de janeiro de 2013. A. Introdução, 2.12. B. O combate armado, 2.13 e 5. C. A cidade é invadida e devastada, 2 de junho de 2012. D. A voz do Senhor, 2.13. Terceira razões da queda de Nínive, 3 de janeiro de 2019. A. Os pecados da crueldade de Nínive, 3.14. B. A justa recompensa da parte de Deus, 3 de maio de 2019.
7.1 Data. A profecia de Naum antecipa a queda de Nínive. O profeta fala sobre a queda da cidade com uma clareza e uma intimidade possíveis somente se tal acontecimento estivesse quase imediato. Isso data a profecia de Naum como pouco antes da queda daquela cidade, em 612 a.C. O profeta também menciona o saque de Noamon 3.8 como fato consumado. Essa cidade foi pilhada pelo rei Assurbanipal, da Assíria, cerca de 670 a.C. Esta profecia, por conseguinte, pode ser datada entre esses dois eventos. Outra pequena partícula de evidência interna sugere que a data pode ser fixada com mais precisão como pouco depois da reforma de Josias, em 621 a.C. Há uma referência, 1.15, que sugere que a importância da observância das cerimônias religiosas estava bem fresca nas mentes do povo de Judá quando o livro foi escrito. Portanto, podemos estabelecer, como tentativa, a data da profecia, como entre 621 e 612 a.C. O profeta, portanto, teria sido contemporâneo de Sofonias. A profecia de Ageu segue a de Sofonias no cânon como um cumprimento parcial da era pós-exílio. Em Sofonias 3.18, Deus tinha prometido reunir os exilados que se lastimavam pela interrupção das festas, e restaurar suas alegrias e sua vida normal. Para que as festas fossem reiniciadas e as atividades restauradas, era necessário que o templo, habitação do Senhor, fosse reconstruído. Essa era a responsabilidade de Ageu naquele momento. Antes do cumprimento final da profecia de Sofonias. Entretanto, o Senhor ainda irá abalar céu e terra e todas as nações. 2.6-7:22. Isso levou o profeta a lembrar a todos que a grande prosperidade dos tempos messiânicos ainda estava no futuro, mas que a mão cheia de bênçãos de Deus viria após a obediência do povo. Se Sofonias tinha uma mensagem catastrófica para alertar todas as nações sobre o iminente julgamento do Senhor, Ageu tinha uma mensagem encorajadora da presença imediata do Senhor para abençoar os que construíssem sua casa e observassem a execução de seus preceitos imediatamente. SF 3.8, AG 2.4 hífen 5. 10.5.3 Ageu promete prosperidade econômica, 1.610. Três profetas relacionaram a prosperidade econômica com a obediência espiritual. Joel, Ageu e Malaquias, JL 2.18 e SS, AG 1º de junho de 2011, mililitro 3.10. Tal fato é verdade como um princípio geral de causa e efeito, PV 11.24, mas relaciona-se especialmente à Aliança Mosaica de Bênçãos para a Obediência, LV 26.14-20. Sua aplicação por Ageu demonstra a continuação do relacionamento da aliança entre Israel e o Senhor, mesmo depois do exílio. Porém, observam-se muitas exceções a esse princípio em ambos os testamentos, porquanto Deus usa tanto a adversidade quanto a prosperidade para amadurecer o seu povo. 10.5.4
Laconismo e poder de Ageu. Ageu não somente escreveu um dos livros mais curtos do Antigo Testamento, perdendo apenas para Obadias, como proferiu alguns dos sermões mais curtos. 1.13, 6 palavras, ou 4 em hebraico. Embora suas mensagens fossem breves, eram penetrantes e poderosas. O poder de suas palavras relacionava-se com a autoridade de quem as proferia, pois Ageu sempre as reforçava com a expressão "assim diz o Senhor", 26 vezes em 38 versículos. Obviamente sua ênfase estava na autoridade divina, não era apenas mera eloquência ou argumentação. Ageu foi um dos profetas mais bem-sucedidos em termos de resultados imediatos. Ele reconheceu o poder da autoridade do Senhor, mesmo diante de oposição esmagadora. 10.5.5 Cristologia em Ageu, 2.7-9. O livro contém duas referências ao Messias como sacerdote e rei. Encherei de glória esta casa é afirmado num contexto de reinado messiânico, provavelmente referindo-se à volta da glória na pessoa do Messias, conforme explicação de Ezequiel 43.4-7. Ao restante do povo que tinha visto a antiga glória do templo de Salomão e agora chorava pela insignificância da nova, o Senhor declarou: a glória desta última casa será maior que a da primeira. 2.9. Sua glória verdadeira não seria a prata e o ouro, mas a presença pessoal do Senhor entre eles. Seria esse o trono do Messias onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. EZ 43.7. Uma segunda referência messiânica é a escolha de Zorobabel como um anel de selar, símbolo da autoridade real do Messias no reino. O livro de Zacarias. Esboço do livro. E primeira parte, palavras proféticas no contexto da reedificação do templo, 520. 518 a.C. 1.18.23. A. Introdução, 1.16. B. Série de 8 visões noturnas, 1.76.8. 1 Visão do Cavaleiro entre as Murtas, 1º de julho de 2017. 2 Visão dos 4 chifres e dos 4 ferreiros, 1.18-21. 3 Visão de um homem medindo Jerusalém, 2 de janeiro de 2013. 4 Visão da purificação de Josué, o sumo sacerdote, 3 de janeiro de 2010. 5 Visão do castiçal de ouro e das duas oliveiras, 4 de janeiro de 2014. 6 Visão do rolo voante, 5.14. 7 Visão da mulher num efa, 5 de maio de 2011. 8 Visão dos 4 carros, 6.18. C. A coroação de Josué como sumo sacerdote e o seu significado profético. 6 de setembro de 2015. D. Duas mensagens, 7.18.23. 1 O jejum e a justiça social, 7 de janeiro de 2014. 2 A restauração de Sião, 8 de janeiro de 2023. Segunda parte, a palavra profética a respeito de Israel e do Messias, sem data. 9.114.21. A. Primeira profecia do Senhor, 9.11.17.
Uma intervenção triunfal do Senhor, 9 de janeiro de 2010. 2. Anunciada a salvação messiânica, 9.11-10.12. 3. Rejeição do Messias, 11 de janeiro de 2017. B. Segunda profecia do Senhor, 12.1-14.21. Luto e conversão de Israel, 12.1-13.9. 2. A entronização do Rei Messias, 14 de janeiro de 21. Considerações preliminares. O primeiro versículo identifica o profeta Zacarias, filho de Baraquias e neto de Ido. 1.1 Como o autor do livro. Neemias informa ainda que Zacarias era cabeça da família sacerdotal de Ido, NE 12.16. Por esta passagem, ficamos sabendo que ele era da tribo de Levi, e que passou a servir em Jerusalém, depois do exílio, tanto como sacerdote quanto profeta. Zacarias era um contemporâneo mais jovem do profeta Ageu. Esdras 5.1 declara que ambos animaram os judeus, em Judá e Jerusalém, a persistirem na reedificação do templo nos dias de Zorobabel, o governador, e de Josua, o sumo sacerdote. Tornarão-se o novo canal para a voz de Deus. A respeito dessa situação que se aproximava em que a religião era principalmente legalística, temos um claro sinal no livro de Malaquias. 12.7 Contribuições singulares. 12.7.1 Grandeza de Deus. Nenhum outro profeta enfatizou tanto a grandeza de Deus como o fez Malaquias. Nesse livro profético inserido no final do Antigo Testamento. 3 vezes em 1º de novembro de 2014. O Senhor chama a atenção para a sua própria grandeza, e 10 vezes em todo o livro ele chama a atenção para a honra devida ao seu nome, 1.6.11.14, 2.2, 5, 3.16. 4.2 Quando o pequeno e fragmentado restante de Israel estava prestes a entrar nos 400 anos de silêncio profético, com os conquistadores e a cultura gentia rodopiando ao seu redor, precisava lembrar-se da grandeza do Deus que os chamara. Embora parecesse que os seus dias de grandeza fossem coisas do passado, a reivindicação do profeta ainda era para a grandeza de Deus, que os tinha chamado para fazer uma aliança com ele. 12.7.2 Muitas divinas citações de Malaquias. Essa profecia consiste, quase exclusivamente, em citações do Senhor. Do mesmo modo que Ageu em sua breve mensagem, Malaquias usou continuamente a frase "Assim diz o Senhor dos Exércitos" ou seu equivalente. Não é de admirar que ele tenha pronunciado seu próprio nome apenas uma vez. Ele era simplesmente o porta-voz ou mensageiro do Senhor. Aquela geração, mais do que qualquer outra, precisava de uma palavra forte e autoritária do Senhor, pois havia muitas irregularidades precisando de correção. Ao citar o Senhor, o profeta identificou-o como o Senhor dos Exércitos, 24 vezes. Esse nome e título enfatizava o seu poder como o Deus dos Exércitos, uma designação apropriada para esse livro de julgamento e promessa, diante de um Israel virtualmente sem poder próprio. 12.7.3
Método de perguntas e respostas de Malaquias, 1.2 etc. O estilo dialético de Malaquias é um tanto singular entre os profetas, pois a maioria preferiu um estilo de conferência ou de narrativa. Malaquias registra 9 tipos de diálogo do Senhor com Israel. As perguntas da nação têm sempre um tom de hostilidade ou rebeldia, 1.267, 2.1014 17, 3.7813. Nessa forma provocante, chamada mais tarde de método rabínico ou socrático, o profeta apresentou as mais importantes queixas do Senhor contra os judeus e suas reações altivas. O estilo provou ser eficaz por chamar a atenção e chegar rapidamente ao assunto principal. Jesus também recorreu a um tipo semelhante de comunicação ao enfrentar os líderes hostis da época, em MT 21.25, 31, 40, 22.42. 12.7.4. A religião corrompida de Israel. Conforme indicação de Malaquias, havia fortes sintomas de degeneração na fé de Israel. Sua visão de Deus era quase deísta, questionavam o seu amor, 1.2, sua honra e grandeza, 1.14, 2.2, sua justiça, 2.17, e seu caráter, 3.1315. Essa visão deficiente a respeito de Deus produziu uma atitude arrogante e fez com que as funções do templo fossem realizadas com enfado, o que insultava o Senhor ao invés de adorá-lo. 1º de julho de 2010, 3.14. O dízimo não era dado de todo o coração, e as ofertas eram compostas de animais doentes e sem valor. Isto ofenderia até o mais simples governador que recebesse tal presente. 1.8. Em reação a isto, o Senhor disse que atiraria lixo ao rosto dos sacerdotes, 2.3, e amaldiçoaria as sementes plantadas. 3.11. O resultado moral dessa religião desprezível foi o povo voltar-se para a feitiçaria, adultério, perjúrio, fraude e opressão do pobre. 3.5. A discórdia familiar era frequente, levando-os a se divorciarem das esposas judias para se casarem com mulheres pagãs. 2.10 ISS 4.6. As condições eram tão más que se fazia necessária a atuação de um Elias para restaurar a paz familiar e evitar outra destruição do Senhor. 4.5. 12.7.5. Israel peca roubando a Deus. 3 de agosto de 2010. Um dos pecados mais persistentes de Israel foi o de roubar os dízimos e ofertas pertencentes ao Senhor. O problema apareceu pela primeira vez com Acã, ao entrarem na terra prometida, JS 6.17-19, 7.11, e foi um dos pecados pelos quais foram exilados para a Babilônia em 586, 2 Cr 36.21. O primeiro erro que muitos reis cometiam ao ser atacados era entregar os tesouros do templo para tentar apaziguar o inimigo, o que invariavelmente provocava novos ataques. 2 RS 18.14-16. Diante da sonegação dos dízimos, o Senhor lembra eles que estavam, na realidade, roubando a si próprios,
pois o resultado de tal atitude era o fracasso das colheitas. Correu também o risco de ficarem com a mente cauterizada de tanto repetirem esse pecado. 2.17, 3.15, 12.7.6 Promessa da volta de Elias, 4.5-6 A última promessa do Antigo Testamento é quanto à volta do profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Elias e Enoque foram os dois únicos homens que não passaram pela morte, o Senhor os trasladou para o céu. GN 5.24, 2 RS 2.11, HB 11.5 Embora João Batista tivesse sido semelhante a Elias na sua obra de preparar Israel para o Messias, não foi realmente Elias. Em MT 11.14, 17 de novembro de 2012, JO 1.21. João Batista foi o precursor profetizado por Isaías 40.3 e Mateus 3.3, e o mensageiro de Malaquias 3.1. Na tradição hebraica, Elias é o maior e mais fabuloso caráter já produzido por Israel. É ele quem abre as portas secretas pelas quais os mártires fogem, quem providencia dotes para as infelizes filhas dos pobres, há para ele uma cadeira em todas as circuncisões, e um cálice de vinho em todas as mesas de Páscoa. Ele está nas encruzilhadas do paraíso a fim de saudar todas as pessoas virtuosas. Será o precursor do Messias, anunciando-o no novo mundo onde já não haverá sofrimento para Israel e todos os povos. Abraão Leon Sachar, A História de Deus, p. 50 ISS. Em 1 Reis 17, Elias parece ter surgido do nada e desaparece de maneira semelhante. Em 2 Reis 2. Entretanto, sua austera figura ainda subsiste na memória reverente dos judeus enquanto esperam encontrar-se com ele, conforme anunciado por Malaquias. 12.7.7 Últimas palavras de Malaquias, 4.4-6. Esses últimos 3 versículos são considerados pelos estudiosos um apêndice aos profetas da Bíblia. Abrangem a lei e os profetas em Moisés e Elias. No entanto, sua perspectiva não é retrospectiva, mas progressiva, olhando com antecipação o julgamento de Elias e a alegria da era messiânica. Nas Bíblias hebraicas, o versículo 5 é repetido depois do versículo 6 para que o livro não termine com uma palavra de condenação. Ocorre a mesma coisa nos livros de Isaías, Lamentações e Eclesiastes. É interessante observar que nas Bíblias hebraicas não existe o capítulo 4 em Malaquias. O capítulo 3 continua até completar 24 versículos. A nota dominante dos últimos 6 versículos é antecipatória, apontando para os 400 anos de silêncio profético antes que outro anjo apareça anunciando a vinda do precursor e do muito esperado Messias. LC 1.11-26 ISS. A última palavra de Malaquias não foi, na verdade, a última. 12.7.8 Cristologia em Malaquias, 1.14, 3.1, 4.2 Apesar de o Senhor ter assegurado a eles novamente, na introdução do livro, a continuidade do seu amor imutável, a ênfase básica do livro é julgamento.
De acordo com esse motivo, podem ser discernidos diversos títulos do Messias. Em 1.14, o Senhor declara ser um grande rei, muito maior do que o governador, a quem não ofenderiam com uma oferta maculada. 1.8. Nessa condição, ele não deixará de julgar o impostor, que jura honestidade mas é avarento. Zacarias 14.9 viu a majestade do rei numa luz messiânica, quando o seu nome será reverenciado entre todas as nações. Em 3.1, o Senhor declara ser o anjo da aliança, a quem buscavam. Mas, ao contrário da orgulhosa maneira de pensar dos israelitas, sua vinda será com julgamento para os perversos de Israel, a começar pelos filhos de Levi no templo. Sua primeira vinda ao templo em João 2.14-16 e Mateus 21.12 foi uma antecipação daquela futura vinda para purificar o povo e a terra. Aos que temem o seu nome, ele surgirá como o sol da justiça, e trará cura e grande alegria. 4.2 e 60.19. O mesmo sol que queima os perversos. 4.1 curará os que temem o seu nome. Com essa promessa de sol celestial para purificar e curar a nação ao destruir o perverso num dia futuro desconhecido, a voz profética silenciou. Os sombrios dias do período intertestamentário testaram sua fé na palavra profética dada pela lei e os profetas.